Olá, amigos e amigas, que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje estamos aqui a convite do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade. Esta casa que tem importância fundamental em nossa vida, que nos permitiu colaborar, compartilhar e contribuir para o seu engrandecimento ao longo de muitos anos e que neste momento estamos também aqui com o objetivo de doar uma parte daquilo que nós também recebemos de bom grado, com todo carinho, respeito e afeto. Queremos agradecer a todos os trabalhadores desta casa, médiuns, dirigentes, a todos os frequentadores, a todos os que estão nos assistindo também neste momento, o nosso abraço fraterno, o nosso carinho, a nossa alegria em poder estar com vocês neste momento. E queremos também dizer aqui a nossa gratidão especial à nossa querida irmã Bernadette, esta pessoa maravilhosa que nos recebe a todos, também com seu coração enorme, a quem devemos um carinho muito grande por tudo que já recebemos. Que Deus continue lhe iluminando, lhe abençoando e que a senhora possa continuar com esta obra divina em seu coração e no coração de todos nós. Muita paz, muita luz e muita saúde. Hoje nós vamos iniciar com uma prece e logo em seguida faremos a nossa exposição. Fechemos os olhos. Deus de amor e misericórdia, rogamos a Ti a paz e a luz sobre todos nós. Que a Tua vontade se faça presente neste instante e que possamos cumprir os Teus desígnios com dedicação, coragem e fé. Que assim seja. O tema de hoje está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. É uma das bem-aventuranças. E para falar sobre esse tema, nós recorremos a uma história contada por André Luiz, através de Chico Xavier, no livro No Mundo Maior, no capítulo 5, O Poder do Amor. Camilo era um estabelecimento, tinha o seu estabelecimento, era um comerciante próspero e acolheu Pedro como seu filho. Era jovem ainda na época, não tinha para onde ir, não tinha onde morar e precisava de auxílio até para se vestir, para comer, enfim. E assim Camilo o recebe em sua casa, trata dele, coloca-o também para trabalhar no seu estabelecimento e ao alcançar a idade adulta, Camilo percebe que Pedro não estava muito satisfeito. Pedro começa a exigir de Camilo todos os seus anos de serviços prestados. Como a dizer, eu agora já me tornei adulto e tenho o direito de receber pelos anos que trabalhei. Só que Camilo não achava justo aquela forma de cobrança de Pedro. E eles começam a discutir, a debater durante algum tempo. Até que num certo dia, após o expediente do estabelecimento comercial, Pedro resolve mais uma vez tocar no assunto. E ao dizer o que ele pensava para Camilo, Camilo se aborrece e diz algumas palavras que ele não aceita, não gosta. E naquele momento, Pedro, tomado de raiva, de fúria, desfere um golpe contra a cabeça de Camilo. Camilo cai, desfalecido, e como num gesto astuto,
Pedro simula toda a cena de um suposto crime que na verdade não havia acontecido como ele contou, como ele imaginou, mas sim da forma como ele realmente praticou. E ele cria uma situação de roubo, de assalto, como a dizer que o assaltante adentrou no estabelecimento e acabou matando Camilo. Ele consegue ocultar a verdade, é claro, da justiça dos homens da terra, mas não consegue ocultar de si mesmo, da sua própria consciência, que passa a reverberar de forma muito intensa. E ele também não consegue esconder de Deus. Passados mais de 20 anos, Pedro se torna um próspero comerciante também, acumula um patrimônio invejável e passa a desfrutar de certas regalias, de confortos e também do respeito da sociedade, dos amigos e da própria família que ele havia constituído, com esposa e mais 5 filhos. No entanto, Pedro não tinha paz e próximo dos quase 50 anos de idade, ele também já apresentava sinais de senilidade, de um desgaste excessivo do corpo, o qual ele havia entregue totalmente ao trabalho para tentar esquecer aquele episódio, aquela situação tão cruel e terrível que ele mesmo havia participado. E num dado momento, as doenças começam a lhe atingir o corpo físico. E ele é internado no hospital. E lá, quase que aguardando o momento do seu desencarne, porque inclusive os médicos já não tinham mais esperança, Pedro roga a misericórdia divina, pedindo ao Pai que lhe perdoe. E naquele instante, Pedro recebe também a intercessão espiritual. Uma equipe de espíritos formados por André Luiz, Calderaro, Cipriana, se dirigem até aquele local, no hospital, para interceder em favor da situação. A situação estava realmente muito difícil para Pedro. Ao lado dele, o seu algoz, Camilo, que permanecia inabalável, guardando ódio e mágoa no seu coração e obsediando por mais de 20 anos sem dar qualquer descanso. E Pedro não sabia mais o que fazer, era um homem que não tinha esses conhecimentos espirituais, mas naquele momento exercitou a sua fé e pediu para que Deus lhe auxiliasse. E naquele instante, depois de dialogar com a benfeitora Cipriana, Pedro pede perdão, pede a misericórdia e inclusive pensa que não é merecedor daquela assistência. Tal era a sua culpa diante de tudo que ele havia feito. E Cipriana resolve dizer algumas palavras para ele. Eu peço licença para ler o trecho desse diálogo, quando Cipriana conversa com Pedro e diz assim: supunhas fazer justiça pelas próprias mãos, quando só fazias expandir a cólera aniquiladora. Por que razão, meu filho, pretendestes equilibrar a vida, provocando a morte? Como conciliar a justiça com o crime, quando sabemos que o verdadeiro justo é aquele que trabalha e espera no Pai, o supremo doador da vida? Faz muito tempo has perpetrado o homicídio, presumindo liquidar escabroso débito a jorros de sangue. Eliminaste o corpo de um amigo que se fez incompreensivo e duro. Todavia, desde o trágico instante, ouves a consciência divina a reiterar a velha pergunta:
Caim, que fizeste de teu irmão? Tens vivido desarvorado e desditoso, de alma grilhoada, a própria vítima, aprendendo que o mal jamais se coadunará com o bem, e que a lei cobra dobrados tributos àquele que se antepõe aos seus ditames, sábios e soberanos. E assim aquele diálogo se desenrola com Pedro e Cipriana, e Pedro, já persuadido e convencido da realidade que se apresentava, em desdobramento, porque o corpo estava estendido sobre o leito do hospital, ele recebe o amparo e assistência pedidos. E mais adiante, Cipriana resolve conversar com Camilo, aquele que seria a suposta vítima deste enredo cruel e trágico. E num dado momento, peço licença mais uma vez, Cipriana questiona a Camilo: quem de nós, meu amigo, poderá apreender toda a significação do sofrimento? Indagas a razão porque permitiu o Senhor atravessasses tão dura prova? Não será o mesmo que interrogar o oleiro pelos motivos que o compelem a cozinhar o delicado vaso em calor ardente? Ou inquirir do artista os propósitos que o levam a martelar a pedra bruta para a obra-prima de estatutária? Camilo, a dor expande a vida. O sacrifício liberta. O martírio é problema de origem divina. Tentando solvê-lo, pode o espírito elevar-se ao píncaro resplandecente ou precipitar-se em abismo tenebroso, porque muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência com que acendem a luz para vencer as próprias trevas, ao passo que outros dele extraem pedras e espinhos de revolta com que se despenham na sombra dos precipícios. E assim, Camilo, que estava irredutível, passa a ceder aos apelos amorosos daquela benfeitora, daquele coração que sabia amar e que demonstrava para ele que aquilo que lhe aconteceu era, sim, necessário ser perdoado. Era necessário ter misericórdia e compaixão. Até porque jamais saberia o que envolveria a ambos naquela situação. Os processos passados que um dia já viveram. E assim, Camilo decide seguir o seu caminho, baseado naquele diálogo, naquela conversa tão importante para acalmar e acalentar o seu coração. E que, na verdade, ele aprendeu a grande lição. A lição do verdadeiro amor. O sentimento que todos nós, enquanto espíritos, filhos de Deus, temos guardados em estágio embrionário, ainda para ser cultivado e desenvolvido ao longo das diversas existências que temos para enfrentar. E assim são as relações humanas. São grandes desafios, porque aquela história de Pedro e Camilo não será muito diferente das muitas histórias que vivemos aqui neste orbe, neste planeta de provas e expiações, onde convivemos com outras pessoas e que em algum momento dessa convivência, em algum momento dessa existência, seremos magoados ou vamos magoar alguém. Seremos feridos ou vamos ferir alguém. Mas também vamos precisar aprender a agir com misericórdia. Aprender a ter esse sentimento nobre de perceber que o outro ainda não foi capaz de fazer algo melhor. E que eu também, em algum momento, não serei capaz de fazer o meu melhor. Mas mesmo assim, continuarei tentando, continuarei fazendo o máximo que eu puder. Porque isso realmente é o significado da nossa existência. É o progresso permanente e constante. Mas o que significa então essa misericórdia
no entendimento do Cristo. Essa misericórdia é, portanto, sinônimo do perdão. É sinônimo de perdoar, de considerar aquilo que está acontecendo como algo que não deve ser levado adiante e que nós poderemos sim refazer de outra maneira. E a palavra perdão vem do latim, quer dizer perdonare. Per, o radical, quer dizer ao pedir, junto, enquanto que donare quer dizer doar-se, entregar-se totalmente. Portanto, perdoar é eu me dou ao outro por completo e decido caminhar com ele. Decido dar o braço, a mão, o auxílio àquele que em algum momento se equivocou. Portanto, ser misericordioso é também aprender a perdoar. É saber que nós estamos a caminho do nosso crescimento, da nossa evolução, numa jornada infinita e que estaremos vivendo testes e mais testes, provas e mais provas, e que se não fizer realmente esse esforço, porque no início se torna um esforço, quando ainda temos o orgulho e o egoísmo, para vencer em nós, para superar e a partir dali exercitar o verdadeiro amor. Por isso que ser misericordioso é também um atributo de uma alma nobre. E no dizer de Guimarães Rosa, misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. E assim Jesus nos traz no célebre Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças. Jesus nos apresenta a justiça divina e sua perfeição, ao contrário da justiça dos homens, que ainda atende aos interesses e conveniências pessoais e às circunstâncias de cada um. Nós passamos a ter uma noção da verdadeira justiça quando Jesus, há 2000 anos atrás, nos ensina que a lei de amor deve ser aplicada em todos os casos. Que nós devemos dar a face esquerda se alguém nos bate na face direita, sem revidar, sem reagir, sem fazer ao outro aquilo que o outro nos fez de mal, mas fazer o bem sempre. Então essa noção de justiça supera totalmente aquela ideia daqueles homens primitivos no passado, de que a força bruta é que prevalecia, de que a lei de talião, olho por olho, dente por dente, criando, já pensou, um mundo de cegos e desdentados, porque não haveria fim para essa revanche, para essa vingança que seria permitida a todos. Ou mesmo a própria lei mosaica, que estabeleceu gradações entre a lesão e a punição, mas nenhuma dessas regras, nenhuma dessas leis superou a lei de amor. A lei que não é apenas de amor, é a lei de justiça, amor e caridade. Porque ao lado da justiça temos os seus complementos, temos o auxílio e a misericórdia divina a nos conduzir e a nos mostrar que temos também a sua assistência, o seu amparo. Que mesmo aquele mais sofredor do mundo ou do universo estará sendo acompanhado bem de perto por esse amor divino que nos envolve a todos. Então o Sermão da Montanha é um hino de louvor a essa lei de amor. É um hino que nos traz Jesus através dessas bem-aventuranças, desse entendimento sobre como viver. É uma espécie de regra de conduta, um código que aquele que seguir será muito mais feliz. Mas como amar, então, sem perdoar? É essa a pergunta. Como amar sem perdoar? Já nos disse Jesus, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia. E a misericórdia é esse complemento que nos traz o nosso Pai, o nosso Criador. Que sem Ele jamais conseguiremos esquecer as ofensas,
ou perdoar quem quer que seja. E Jesus vai nos dizer: reconcilia-te com mais depressa com o seu adversário, enquanto estás com ele a caminho, a fim de que o vosso adversário não lhe entregue ao juiz, e que o juiz não lhe entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Portanto, eu vos digo em verdade, ele completa, que não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Então, qual é o sentido, qual é a analogia dessa frase que Jesus nos apresenta? O juiz seria a própria consciência, porque é na consciência que temos esculpidas as leis divinas. Não é necessário que exista um julgador ou alguém para nos dizer que erramos, que nos equivocamos. Basta que a própria consciência nos dê esse aviso. E no dia que despertarmos, vamos sim observar o quanto ainda precisamos melhorar. E quando essa consciência vem à tona, aí já entramos num processo diferenciado, de um aprendizado maior e melhor, fazendo das nossas vidas algo diferente do que fazíamos antes. Porque aquele que age de forma inconsciente, comete equívocos, faz algo de errado, mas não se dá conta disso. Então, quando essa consciência está alerta, desperta, fica muito melhor realizar esse filtro em nossas vidas. E mais adiante ele diz, para que não lhe entregue ao ministro da justiça. Quem é o ministro da justiça? Senão os benfeitores espirituais, os espíritos que nos acompanham em nossas reencarnações, que planejam também cada passo que nós deveríamos dar aqui na Terra, mas que ao chegar aqui esquecemos e começamos a fazer totalmente diferente daquilo que foi programado. Então, esses espíritos são responsáveis por manter a harmonia das leis do universo e também para nos auxiliar nesse processo. E por último, serás aprisionado. Esta prisão nada mais é do que o próprio corpo físico. Porque aquele que ainda continua a cometer delitos, crimes, aos olhos não só dos homens, mas aos olhos de Deus, continuará reencarnando. E o corpo é uma prisão. O corpo é o local onde o espírito deseja se libertar, mas ainda não pode, em razão das imperfeições que carrega. Por isso, à medida que vamos nos aperfeiçoando, vamos tendo essa condição de nos depurar, de limpar nas nossas almas ainda essas dificuldades que nós arrastamos por diversas e diversas existências. Então, este é o maior sacrifício. É o sacrifício do nosso próprio orgulho, do nosso ressentimento. Perdoando, estaremos agindo conforme a lei de Deus. E não mais cometendo aqueles equívocos e fazendo ao outro aquilo que nós não gostaríamos que o outro fizesse a nós. E existe uma história interessante que fala exatamente dessa reconciliação, da necessidade dessa reconciliação. Está no livro O Drama da Bretanha, que é psicografado por Ivone Pereira do Amaral e ditado pelo Espírito Charles. Conta a história de um cardeal que era um homem religioso, acima de qualquer censura, e que ele fazia caridade, fazia o bem, ajudava as pessoas, tinha conhecimento espiritual, mas ao ver o seu filho ser traído pela sua nora e não ter suportado essa traição e ter buscado o suicídio, ele passa a perseguir essa nora. Ele desencarna e se torna um verdadeiro obsessor, acabando por induzi-la também ao suicídio durante reencarnações. Então, esse é um processo de que nenhum de nós aqui podemos olvidar e que muitos resgates que hoje acontecem também no mundo são decorrentes de processos de relacionamentos do passado que não foram felizes, porque
Onde havia o amor, este amor se transformou em ódio e, consequentemente, acabou por criar um revanchismo, uma vingança, um desejo de fazer o mal um ao outro. E é isso que Kardec vai nos dizer, que essa ideia de que morto o animal, nem sempre estará morto o veneno. Então, os processos obsessivos que nós hoje também acompanhamos, não fazemos ideia de como esse cenário se estabeleceu lá atrás, no passado, para que hoje estivéssemos vivendo essas consequências. Então, o perdão é o exercício da aprendizagem, da misericórdia. Mas o processo é também dinâmico e permanente. Então é necessário, às vezes, o excesso do mal para que o homem possa compreender a necessidade do bem e das reformas da sua conduta. Então, aprendemos na doutrina também que não existe determinismo. A doutrina espírita nos mostra que hoje estamos passando por algum sofrimento, alguma dor, mas essa dor, esse sofrimento pode ser também interrompido de acordo com a nossa conduta, de acordo com as nossas buscas. E é diferente do que se diz, por exemplo, nas religiões orientais, onde a lei do karma prevê aquele ciclo vicioso, onde jamais é possível se libertar daquele mal que lhe aflige. Pelo contrário, nós sabemos que pela lei de causa e efeito é sim possível resolver e modificar situações que até então foram prorrogadas por séculos, milênios, e que até hoje sofremos e mantemos a mesma sintonia, o mesmo padrão vibratório, sem conseguir sair daquilo que nós mesmos criamos. Então, é nos dando essa responsabilidade que Deus nos mostra, sim, toda a capacidade que nós temos de modificar a nossa caminhada. Então, esse fenômeno do perdão também passa por essas etapas de transformação íntima do ser. E Kardec vai nos dizer, no livro do Céu e Inferno, exatamente isso, que à medida que o espírito se arrepende daqueles atos que ele cometeu, ele passa também a reconhecer que errou e que pode melhorar, para que logo em seguida ele passe a uma próxima etapa, considerada como expiação, o momento em que o espírito vai se purificando através das dores, dos sofrimentos. Aquele que um dia foi algoz passa a ser aparentemente vítima, mas a gente sabe que não existem vítimas nem algozes. Em verdade, somos companheiros de infelicidade, parceiros de infortúnio, e passamos a cometer delitos frequentemente. É como se um espírito tivesse, numa reencarnação, errado durante 5 reencarnações, e numa outra, o outro espírito errou durante 7 ou 8 reencarnações. E aí nos perguntamos, quem é vítima, quem é algoz? Não temos aqui como aferir exatamente esta informação. E por último, o espírito alcança uma etapa que seria a da reparação. O momento em que passamos a ter a responsabilidade, a assumir o compromisso de modificar e corrigir, contribuindo para o bem, para que então alcancemos todos a saúde e o crescimento espiritual. Então, vemos as dificuldades que ainda existem dentro de nós mesmos para alcançar esse momento tão importante que é o perdão. O perdão das ofensas, o esquecimento, como nós vamos ver mais adiante um pouco. Então, na questão 661, Kardec pergunta se podemos pedir a Deus que Ele perdoe as nossas faltas. E aqui lembramos do Pai Nosso, que Deus perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E observe o que os Espíritos dizem, eles vão responder que Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder.
Daí vem a mudança de conduta, de pensamento, de atitude, para que assim sejamos também capazes de receber a misericórdia. Porque se ainda continuamos praticando o mal, fazendo aquilo que não é bom para a gente, não é bom para o outro, como receber esse perdão? Como pedir em oração? Por isso é importante dizer que Deus perdoe as nossas ofensas na medida em que perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. E assim vamos conseguir realmente concretizar esse ensinamento do Cristo em nossas vidas. Então Pedro vai perguntar a Jesus exatamente isso. Será que nós podemos perdoar até 7 vezes? Já não seria suficiente? E Jesus vai responder a ele que não. Não só 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7 vezes. Então o que é que Jesus nos ensina? Que é necessário o perdão ininterrupto. Não estamos aqui para aceitar simplesmente, ser conivente com o erro do outro. Não é isso. Mas para compreender que o outro precisa também desse entendimento, desse auxílio. E procurar corrigi-lo também, na medida do possível. Porque nosso papel é contribuir, é auxiliar. É auxiliar nesse desenvolvimento da própria criatura e desenvolvendo também a nós mesmos. Porque seremos capazes também de fazer essa transformação, autotransformação, que é fundamental para o espírito que deseja se iluminar. Mas aí perguntamos, quem pode nos ferir? Quem é que pode nos ferir? Será que qualquer pessoa? E vamos compreender que para que guardemos a mágoa, é necessário que pessoas muito próximas, íntimas, do nosso relacionamento familiar, entre amigos, de relacionamentos afetivos, é que realmente sejam os agressores ou ofensores, ou aqueles que estão ali na nossa convivência mais próxima. Porque são nessas relações que nós nutrimos os sentimentos e as emoções mais particulares. E com essas pessoas é que nós acabamos tendo as decepções, as frustrações, os desencantos e as desilusões. E dificilmente nós vamos aceitar que venha da parte delas essa frustração, que venha da parte delas esse desengano. E é claro que nós sabemos que um estranho também pode nos machucar ou até mesmo nos matar. Mas não é o caso aqui, porque estamos falando da mágoa, do ódio, do ressentimento, de emoções que são extremamente ligadas a um aspecto da confiança que nós colocamos em favor do outro. Então todas essas emoções são provocadas sim por esse convívio mais íntimo e mais próximo. Mas perdoar é esquecer o que o outro nos fez? Essa pergunta nós também podemos fazer. Será que perdoar, no sentido cristão, é esquecer e apagar da memória tudo aquilo que alguém nos fez? E nós sabemos que não. Que nós sabemos que ninguém esquece algo de ruim que lhe aconteceu. Como se fosse uma borracha que nós passamos em nossa memória, em nossa consciência. Não. Por isso que esquecer não significa realmente a perda da memória do fato que nos causou aquela dor, mas sim oferecer uma nova conotação àquele episódio, dar um novo significado, dizer que lições e aprendizados nos foram úteis e que por isso seguimos a nossa vida e seguimos a nossa caminhada. E daí não mais guardar aquilo como algo que precisa ser sempre relembrado, que precisa ser sempre colocado ou apontado, seja para aquele que nós acabamos de perdoar, ou seja para qualquer outro. Então a finalidade do perdão é exatamente curar a mágoa, é curar esse sentimento, essa emoção ainda muito difícil de ser trabalhada. Porque o mais importante é saber que nós ainda temos oportunidade também de fazer algo diferente, de esquecer esse passado, de passar a viver o presente,
que é o melhor remédio para se curar daquilo que nós vivemos lá atrás. Então Chico Xavier vai nos dizer que ninguém pode voltar atrás para fazer um novo começo, mas podemos, qualquer um, voltar, ou melhor, recomeçar e fazer um novo fim. Então essa é a filosofia do Cristo, de nos mostrar que é possível sim recomeçar, de nos refazer daquele mal que um dia passamos e reconstruir a nossa caminhada. Mas o que aconteceria, o que acontece, na verdade, quando não existe o perdão? Quando não nos colocamos à disposição em caminhar com o nosso adversário, em nos reconciliar com aquele que nos feriu? E sobre essa pergunta é necessário buscar as raízes psicológicas que dizem respeito à culpa e à própria mágoa, como nós já dissemos aqui. E Joana de Ângeles discorre com muita propriedade nos livros Florações Evangélicas, Triunfo Pessoal e tantos outros, traçando bases para esse entendimento, para essas emoções e suas consequências. E nós vemos que diante de tudo isso que nós estamos vivendo, nós somos ainda criaturas num processo evolutivo e guardamos carências e aflições e tantas imperfeições. E é necessário perceber que qualquer um está sujeito a isso. Qualquer um. Não estamos livres. Não importa se estamos dentro de uma religião, não importa se ocupamos um determinado conhecimento ou cargo, enfim, diante de alguma pessoa. Nada disso. E Joana vai dizer que o problema é permanecer na culpa ou na mágoa. À medida que nos demoramos em qualquer uma dessas emoções, estamos danificando os tecidos sutis que compõem o nosso organismo bio, psico, sócio, espiritual. Daí as doenças, como vimos também naquela história de Camilo e Pedro. Ele adoeceu durante mais de 20 anos, guardando consigo aquela culpa de que ele havia feito algo de errado e que a sua própria consciência o alertava sobre isso. Daí dizer que a culpa é uma emoção penosa, é uma angústia, é resultante desse conflito interno e diz respeito à própria pessoa, enquanto que a mágoa já é uma emoção de pesar, uma sensação desagradável, um desgosto, diz respeito ao outro, aquilo que nós sentimos em relação ao outro. E a culpa pode gerar o remorso, a culpa pode gerar aquele momento onde a pessoa fica remoendo, se martirizando aquilo que aconteceu. Literalmente ela fica paralisada. Enquanto que a mágoa produz o rancor, que é uma outra emoção, uma sensação de amargura, uma sensação de decepção, de raiva, de ódio da pessoa. E o remorso provocado pela culpa, ele pode levar a pessoa também ao suicídio. Assim como o rancor provocado pela mágoa pode levar a pessoa a praticar homicídios, como vai nos dizer a literatura. Então, o ser humano, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo da humanidade, do planeta Terra, vem passando por processos cada vez mais dolorosos do ponto de vista psíquico, emocional. E por isso, por não saber ainda lidar com essas emoções e sentimentos, estamos presenciando o crescimento de quadros de depressão terríveis e de problemas ligados também à afetividade, às relações interpessoais, sem falar nos processos obsessivos que se instalam em razão dessas enfermidades morais. Então, a cada dia, mais e mais pessoas sucumbem porque não conseguem se ver nesse processo de aprendizagem, de autoconhecimento e têm dificuldades em lidar com suas emoções, com seus sentimentos, e com isso adoecem e acabam também de forma muito terrível as suas próprias vidas e a vida do outro. Portanto, o primeiro passo para a misericórdia, tal como ensinada por Jesus, é o auto-perdão. É saber que precisamos nos perdoar.
para eliminar qualquer culpa ou qualquer sentimento relacionado a isso. Reconhecer que nós erramos, aceitá-lo, aceitar esse erro, mas não fazer com que ele se repita, porque não é possível mais voltar atrás, mas nós podemos sim fazer diferente daqui para frente. Então, se enxergar como um ser humano ainda falível, mas que todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos uma nova oportunidade para ser feliz. Então, a finalidade do auto-perdão é curar a própria culpa e permitir a conquista dessa paz interior, que é o primeiro passo para uma vida serena, para uma vida feliz, que todos nós buscamos. Portanto, aprender a lidar com a culpa e a mágoa vai nos permitir olhar para o outro tal como ele é e olhar para nós também. E não ver o próximo com os defeitos que ainda existem também em nós, porque costumamos ver o outro como nosso espelho. Assim como disse Jesus, costumamos ver o argueiro, que é o cisco, nos olhos dos outros, mas não conseguimos ver a trave que estão nos nossos olhos. Porque a trave, o galho, é muito maior. Os nossos defeitos são ainda muito maiores. Então imaginamos que o outro tem que ser perfeito, mas descobrimos que todos nós podemos cometer equívocos. Descobrimos que nós cobramos atitudes do outro, que nós exigimos algo que nem sequer fazemos, sempre julgando e apontando numa atitude anti-misericordiosa. Então, quando tivermos essa capacidade, não só de orar por aqueles que são as vítimas, mas também de orar por aqueles que são os agressores, nós vamos ter condições de dizer que iniciamos esse processo de aprendizado, de misericórdia. E vamos também saber que, consequentemente, compreendemos a proposta do Cristo. Porque é assim que Jesus nos ensina, é assim que Ele nos mostra em todos os momentos, para que a gente não julgue, para que a gente também não seja julgado na mesma medida. Então vivemos num mundo hoje onde as agressões e as ofensas acontecem também de forma virtual, especialmente agora, nesse período de pandemia, onde estamos reclusos em nossos lares, ou ficando mais com familiares, enfim, não estamos mais saindo tanto assim. E as redes sociais se tornaram hoje, realmente, já há algum tempo, o ambiente onde as criaturas interagem e trocam mensagens a todo momento, mas muitas delas de conteúdo menos edificante, com falsas notícias, é o que se chamam de fake news. Estamos vivendo verdadeiros bullying virtuais, ridicularizando e zombando de tudo e de todos, numa atitude preconceituosa, intolerante e praticando todo tipo de violência, não só aquela violência física como estamos acostumados a ver, mas principalmente essa violência emocional, moral, contra o semelhante. Aonde vai chegar isso? Aonde vamos alcançar com essa velocidade, com essas atitudes que ainda estamos praticando em relação ao outro? Sem respeitar, sem considerar a opinião alheia, ou mesmo silenciar diante de qualquer ato menos feliz que aquele irmão ou irmã tenha feito, porque nós não temos mais tempo de ouvir, de conversar, ou esperar pelo outro. Quando recebemos alguma informação, nem sequer checamos a sua origem, a sua veracidade, a sua fonte. E o primeiro impulso é compartilhar. E saímos compartilhando coisas que podem prejudicar a vida de tantas pessoas, ou causar tantas dificuldades, tantos males, inclusive até mortes. E é esse o nosso cuidado que nós devemos ter do não julgamento, de ser indulgente, como também nos coloca Jesus, de não ver o defeito do outro, mas não é ser conivente, como nós já dissemos, não é dizer que eu concordo com a atitude do outro,
mas é dizer que o outro não agiu corretamente, mas que nem por isso eu vou condená-lo, porque nós não temos também esse direito. Portanto, o perdão espera de nós também uma mudança de postura, uma nova atitude. Não basta apenas perdoar com os lábios, mas perdoar do coração. Não basta dizer eu lhe perdoo e depois dizer, mas não me reconciliarei nunca. Não quero mais torná-lo a vê-lo na minha vida. Que tipo de perdão seria esse? Será que esse é o perdão segundo o Evangelho? Será que foi esse o perdão verdadeiro ensinado pelo Cristo? Claro que não. O perdão verdadeiro, ele lança o véu sobre o passado, ele nos coloca acima daquilo que aconteceu. E Deus sabe de todas as coisas. Ele sonda as nossas mais íntimas emoções, os nossos mais íntimos pensamentos, o recesso do nosso coração, e sabe quando ainda guardamos qualquer tipo de mágoa ou ressentimento daquilo que nos aconteceu. Por isso que não basta dizer eu te perdoo, mas eu não quero voltar a vê-lo nunca mais. Eu te perdoo, mas eu vou lhe dizer algumas verdades. Ou então eu te perdoo, mas você é um pobre coitado, um miserável, e não merece o meu respeito. Ou então dizer eu te perdoo, mas não esqueço. Imagine, não esqueço. Ou então dizer eu te perdoo, mas Deus vai lhe castigar. Como se Deus fosse vingativo, ou pensasse ou sentisse assim como cada um de nós. Não, de forma nenhuma. Deus é amor, Deus é misericórdia. E aquele que perdoa se abre para o amor. Consegue dissolver a mágoa, a dor, a raiva e tudo mais, a culpa que um dia permeou o seu coração, que um dia lhe deixou paralisado ou lhe deixou angustiado. Portanto, o perdão não é para os anjos ou arcanjos, como a gente possa imaginar, porque estes daí já sabem amar, já aprenderam a amar. Mas é para nós aqui, espíritos encarnados, habitantes deste orbe, deste planeta, que ainda tem tantas misérias, tantas violências, tantos sofrimentos. Portanto, a misericórdia é um compromisso com a própria consciência e que cada um aqui pode exercitá-la. E aqui nos faz lembrar a história contada por Humberto de Campos no livro Estante da Vida, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 34, O Anjo Solitário, quando ele conta os derradeiros momentos de Jesus na cruz, quando Jesus nos ensina a sua última lição enquanto encarnado. E ele descreve aquele momento muito sublime, como que o céu se abrindo e descendo do céu para aquele momento do Calvário, anjos, entidades angélicas, espíritos iluminados que vinham em socorro do Cristo, procurando lhe auxiliar, limpando suas feridas, lhe acalentando nos braços, auxiliando aos seus amigos que ali se desesperavam, mas que estavam sendo alimentados por aquela energia sublime do amor. E eis que desce do céu um anjo solitário, uma entidade não menos luminosa e que se aproxima do rosto do Cristo, aproxima o seu ouvido para escutar as últimas palavras pronunciadas por ele. E ouve atentamente aquele momento e sai em disparada. E todos observam, ficam sem compreender o que estava acontecendo, o que Jesus havia dito. E eis que Humberto de Campos nos revela que naquele instante Jesus pede ao anjo que fosse em busca de Judas, em socorro de Judas, porque ele tinha acabado de se suicidar.
Vemos aí que mesmo depois de ter sido traído, maltratado, humilhado, abandonado e crucificado, Jesus ainda perdoa e pede àqueles anjos que fossem auxiliar aquele que o traiu. Mas nós não podemos manter mais aquela imagem de Judas como sendo um traidor. Não, ele já se redimiu dos seus erros, dos seus equívocos, já evoluiu, já progrediu. Mas fica de forma emblemática aquela cena como a dizer que todos nós podemos sim, não importa o que aconteça, mesmo na condição que se apresente, pedir para que Deus tenha misericórdia daquele que um dia nos fez mal, daquele que um dia nos prejudicou. Porque perdoar não é só esquecer o mal, não é só dizer que através desse perdão vamos corrigir o agressor, mas serve também para nos curar. Curar de todo ódio, de toda mágoa, de todo ressentimento, de toda maldade que ainda alimentamos dentro de nós mesmos. E nos permite, acima de tudo, nos libertar. Nos libertar daqueles que um dia nos ligamos pelos laços do ódio, da raiva e do mal. E assim conseguimos caminhar de forma livre, tranquila e serena, porque todos nós já podemos sim iniciar esse percurso que é o perdão, em busca dessa reconciliação conosco e também com aqueles que estão em nosso caminho. E podemos iniciar também através da própria família, dos entes queridos, daqueles que estão conosco muito próximos e que de alguma maneira já nos magoaram ou que nós magoamos, que possamos mandar uma mensagem, um WhatsApp, um e-mail, enfim. Mas se não for possível ainda, que vibremos em oração por todos esses irmãos e irmãs que também permanecem na incompreensão e que possamos dar o primeiro passo nesse percurso, nesse percorrido que é tão importante para as nossas vidas. Que nós aproveitemos esta reencarnação, porque ela representa a misericórdia divina para com todos nós. É o perdão de Deus concedendo uma nova chance para que possamos ser felizes e aprender a amar. Que Jesus, nosso benfeitor maior, nos abençoe, nos ilumine e nos dê a paz, hoje e sempre. Que assim seja.